O que acontece na psicologia de uma pessoa depressiva e como tratá-la? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Na psicologia de uma pessoa depressiva, a gente vai usar um elemento que a gente chama de modelo cognitivo para compreender isso. Esse modelo nada mais é do que a junção dos elementos do pensamento, do comportamento, das emoções e das reações fisiológicas, aquilo que acontece no nosso corpo, para a gente entender como esses componentes eles se interconectam e vão influenciando uns aos outros. Na parte da cognição, a pessoa com depressão muitas vezes vai ter interpretações, pensamentos, crenças que vão numa direção de inferioridade, desesperança, incapacidade. Então, é frequentemente uma pessoa que ela se acha incapaz, uma pessoa que se acha inferior às outras, uma pessoa que se acha desesperançosa com relação ao futuro, ou seja, as coisas vão sempre continuar dessa forma. Inclusive, pensamentos como esses podem ser fatores predisponentes para vir a gerar um quadro depressivo. Uma crença, por exemplo, de fraqueza, de inferioridade, de incapacidade, pode ser um fator muito importante para vir a gerar esse quadro de um transtorno depressivo. E na parte do comportamento, normalmente são pessoas que vão ter uma lentificação ou uma agitação psicomotora, ou seja, uma pessoa que ela é muito lenta ou muito agitada, e também uma marcante falta de autocuidado, são pessoas que elas ficam, entre aspas, "sem vaidade", como uma paciente minha uma vez disse, né, se referindo ao próprio processo depressivo dela. Ela ficava sem vaidade, ou seja, uma pessoa que ela não está cuidando muito da autoimagem, uma pessoa que ela não está, muitas vezes, cortando o cabelo na frequência que geralmente cortava, fazendo a barba, tomando banho, fazendo coisas nesse sentido. No aspecto das emoções, é muito frequente ou uma falta de emoções, uma falta de sensações, uma ausência, ou uma dificuldade em sentir da maneira como se sentia antes, ou uma tristeza ou uma raiva de uma forma muito significativa e presente na maior parte do tempo, causando um prejuízo funcional significativo. Tem toda uma caracterologia para a gente diagnosticar depressão, isso está no livro chamado DSM-5-TR, que é a visão revisada do DSM-5, que tem progredido, evoluído mais, mas na data que eu estou gravando isso, em julho de 2025, a gente usa ainda o DSM-5-TR como referência para compreender os critérios do que é considerado transtorno depressivo. E a forma de tratamento desse transtorno vai principalmente para uma via que a gente chama de ativação comportamental. O que é a ativação comportamental? É a compreensão de comportamentos que o paciente foi abandonando ao longo do tempo, que eram comportamentos que eram importantes para a pessoa, era uma fonte de reforçamento, era uma fonte de prazer para ela de alguma forma. Seja num sentido mais direto, assim, né, uma coisa, por exemplo, como assistir uma série, uma coisa mais hedônica, ou num sentido mais, que a gente chama de um prazer de domínio, né, uma atividade de domínio que gera prazer por meio disso, que é uma atividade que vai exigir um esforço, mas que a pessoa vai obter um prazer fazendo isso, como, por exemplo, tocar piano, ou tocar violão, ou ler um livro, ou talvez um pouco mais complicado para quem já tem o hábito de leitura, que vai exigir esforço, então, portanto, que a gente chama de uma atividade de domínio. E essa pessoa que tem depressão, geralmente, como vai ficando mais difícil fazer essas coisas, ela vai abandonando a feitura delas, e aí, portanto, isso é uma coisa que contribui para o quadro depressivo dela, contribui para ela estar se sentindo da forma como ela se sente, tendo os pensamentos que tem e se comportando da forma como se comporta. Portanto, a gente encontra essas atividades que ela foi abandonando e vai aquecendo elas novamente, vai trazendo elas a a possibilidade da pessoa tá fazendo elas de novo. Há um outro tratamento que é usado também, uma outra técnica que é usada é a técnica de resolução de problemas. Então é ensinar a pessoa a ter repertório para conseguir resolver questões ali do dia a dia. Por exemplo, eu tenho, não sei, um problema no trabalho, tenho uma dificuldade lá.
eu tenho uma questão. Como é que eu vou fazer então? Eu vou definir muito bem, vou fazer um brainstorming, deixar todas as ideias, aqui é a etapa que a criatividade tem que vir à tona. Então, realmente uma etapa para, de maneira sem filtro, vir todas as ideias possíveis. Aí eu vou então, em um terceiro momento, avaliar as vantagens e desvantagens, os prós e contras de cada uma delas. Depois, um quarto momento, selecionar uma e aplicar. E aí depois eu vou revisar, vou ver se deu certo e eu vou voltar lá na minha etapa um ou 2 para mim poder, tá refazendo essas etapas, caso eu não tenha resolvido, ou então se resolveu, aí fechamos a questão, o problema está resolvido. Também a técnica de responder pensamentos automáticos, de reestruturação cognitiva, que são pensamentos automáticos, são aqueles pensamentos que eles vêm de uma forma espontânea, de uma forma muitas vezes breve, rápida e sem a gente ter que se esforçar para eles virem. Então eles vêm de uma forma automática, por isso o nome. Então, por exemplo, quando a gente vê, tá numa situação e aí tá interpretando aquilo como eu sou inútil, eu sou incapaz, eu sou. São pensamentos automáticos comuns na depressão. Então a gente vai ir respondendo esses pensamentos e investigando que crença está sustentando eles, ou seja, que perspectiva mais ampla, porque os pensamentos eles são como se fossem vertentes de uma nascente que é a crença, que é uma coisa um pouco mais arraigada cognitivamente. A pessoa interpreta muito por meio daquelas lentes, o mundo à volta dela, ela mesma, o futuro e assim por diante. Aí a gente vai respondendo esses pensamentos automáticos e reestruturando, portanto, cognitivamente. Aí então a gente usa a técnica da resolução de problemas, da reestruturação cognitiva, da ativação comportamental. Além disso, né, há diversas outras técnicas que vão ser úteis no caso particular de cada paciente. E basicamente essa é a compreensão dentro da terapia cognitivo comportamental de como é que funciona a depressão e de uma maneira extremamente resumida, como é que se trata a depressão. É claro que vão ter fatores genéticos, né, lembrando do corpo lá que eu tinha comentado, que também vão estar influenciando aqui. É claro que vão ter outros fatores, isso aqui é um resumo de uma forma muito sintética do que acontece na depressão. Eu espero que tu tenha colhido uma compreensão sobre ela, de uma maneira que tenha te ajudado a entender melhor mesmo como é que funciona esse transtorno. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.